Queridos irmãos de Ideal Espírita, o nosso cordial boa noite. É com muita satisfação e com enorme alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos nesta casa de bênçãos e de luz, tendo a certeza que cada um de nós será, nesta noite maravilhosa, agraciado com um presente especial e particular que foi preparado para cada um de vocês. Foi deixado especialmente na cadeira onde cada um de vocês iria se sentar. Uma caixinha invisível aos nossos olhos físicos, mas totalmente acessível à nossa alma, desde que ela esteja propensa a receber. Nesta caixinha, tudo que a nossa alma precisa, tudo que o nosso coração almeja, tudo aquilo que viemos aqui ansiosamente buscar. Porque os trabalhadores espirituais que laboram aqui nesta casa, sob a proteção e a coordenação amorosa do querido Pai Jacó, têm acesso constante aos nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, que nos orientaram e nos trouxeram até aqui, aqueles amigos que dividem conosco as nossas alegrias diárias, mas também dividem as nossas angústias, as nossas lágrimas, os nossos dissabores do dia a dia. E então, com certeza, prepararam para nós este presente maravilhoso. Mas cabe a nós nos desarmarmos, desnudar a nossa alma dos preconceitos, das mágoas, das tristezas, daqueles momentos em que fazemos questão de rever e rever tantas vezes na nossa memória e amargurar o nosso coração. Vamos deixar a nossa alma límpida, cristalina, como a água mais pura que nós já pudemos ver, e ter a certeza que o coração bondoso do Mestre amado irá nos acolher, porque o Mestre aqui está, certamente, porque o nosso coração assim deseja, e Ele mesmo nos prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali Ele estaria, pois aqui o Mestre Jesus está. E então, pedindo a permissão para darmos início aos estudos desta noite ao nosso querido mentor espiritual Pai Jacó, peçamos nós a Jesus, nosso mestre e nosso guia, que a sua paz se faça presente na nossa vida, agora e sempre.
Assunto garantido em todas as rodas de conversa, todos os dias, o tempo. Reclamamos que ele não é suficiente para fazermos tudo aquilo que temos que dar conta. Será que o tempo diminuiu? Não é possível. As 24 horas continuam sendo 24 horas, salvo uma mudança ou outra no horário de verão, mas um dia diminui, no final aumenta, mas continuam as 24 horas, e nós continuamos dizendo que o tempo está diminuindo, mas isso não é fato numericamente. Estamos nos tornando escravos dessa correria, e por conta disso, estamos aí tombando em algumas patologias, algumas doenças próprias destes tempos modernos. Vamos estudar um pouquinho a respeito da definição do tempo. Vamos estudar um pouquinho a respeito da grande doença do século, que é causada pela própria não administração correta do tempo. E vamos falar da coisa mais preciosa de todo este envolvimento nosso com o tempo, que é o que nós mais estamos esquecendo: o presente, o hoje, que deve ser muito bem vivido. Daí intitulamos este nosso encontro Tempo, Senhor de nossas vidas. E ainda lembramos aquele trecho do poema de Victor Hugo, quando ele diz, o título do poema é Desejo, e em certa altura ele diz: eu desejo que em algum dia você mostre a ele quem manda em quem. Vamos iniciar as nossas reflexões com um trecho do livro A Gênese. Como nós temos costume, de ter a cabeceira ao Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nem sempre temos esse costume com a Gênese, que é um livro que a gente lê e dificilmente fica lendo com frequência. No capítulo que fala da orografia geral, tem uma tentativa de definição de tempo. E eu digo tentativa porque ele é tão relativo para nós que até a própria definição torna-se relativa. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim. Tudo é presente, e é nesse trecho que nós vamos focar este nosso encontro. Tudo é presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana, e aí a gente vê realmente que uma encarnação torna-se um segundo diante da eternidade. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? A revista Veja chegou domingo na minha casa, ontem, E quando eu virei a primeira página, tinha um anúncio do mais novo modelo de smartphone no mercado, o Samsung Galaxy 4.0, que fazia tudo. Ou seja, o homem conseguiu montar num aparelhinho, Ele só não esquenta comida, não lava roupa. Mas ele faz absolutamente quase tudo que a gente desejaria. Também não varre a casa, Mas faz quase tudo que a gente queria. E aí entra o quê? Um desespero. Meu Deus, como consegui-lo? Quanto custa? E aí começam as nossas aflições. Ou seja, nós nos tornamos escravos das nossas próprias criações. Sem dúvida nenhuma, tudo que o homem cria e constrói é para facilitar a nossa vida, sem dúvida alguma. Só que acaba criando novas aflições. A pergunta de Kardec é totalmente pertinente.
E os espíritos responderam que os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais, ou seja, os fatos que nós mesmos criamos. Nós criamos as aflições para nós mesmos. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico, né? Ou seja, teoricamente precisaríamos de 2 pares de sapato. Para nós mulheres, 2 pares de sapato de cada modelo que a gente tem, né? Lógico, porque vai que estraga aquele que a gente mais gosta, né? Hoje caiu a perolinha da minha sapatilha, que eu mais adoro, eu fiquei tão nervosa, né? Enfim, vamos falar a verdade, gente. 2 pares de sapato é o suficiente. Furou a sola de um, você manda para o sapateiro enquanto você usa o outro, né? Ah, não, né? A mulherada ficou brava comigo. Mas, gente, tudo que nós angariamos, a gente, apesar do nosso consumismo ser muito forte, a gente tem que acreditar que isso é fato. Mas vamos dizer assim, não vamos ser nem 8.000, né? Nem 8. A gente pode ser uns 800, aí ter um equilíbrio. Ou seja, ter um conforto, né? Uma vida digna de conforto, mas com tranquilidade, sem essas aflições e essas preocupações que acabam deixando a gente doente. Então é esse equilíbrio que nós temos que achar para a nossa vida. É lógico que não dá para viver como um ermitão, não dá para viver com uma túnica e achar que só ela vai resolver o meu problema com uma sandália de couro. Hoje não dá para a gente pensar em viver assim, mas dá para eu ter uma vida tranquila, de conforto, sem precisar me colocar nessa loucura, dessa roda viva que a sociedade impõe para nós, né? E aí a gente entra o quê? Na neura da ansiedade, que é o grande problema que a gente vem enfrentando. Todos nós, absolutamente todos nós, em maior ou em menor proporção, sofremos desse transtorno. Quem já não passou pela situação de estar no semáforo, o semáforo mal abrir, tem alguém buzinando. Meu filho, mas nem abriu, você já queria que eu passasse no vermelho? Em fila de supermercado, em fila de banco, ninguém consegue esperar. Hoje nós não nos levantamos mais para trocar o canal da televisão, porque nós temos o controle remoto e ficamos freneticamente mudando de canal. Nós não aceitamos que o nosso computador demore mais que alguns segundos para abrir uma página da internet. Nós queremos tudo muito rápido, né? Vamos estudar um pouquinho sobre ela. O que é ansiedade? A ansiedade é um intenso mal-estar físico e psíquico, acompanhado de aflição e agonia, né? Então tem o lado psíquico e tem o lado físico, né? A pessoa sente fisicamente todas as reações. Como é definida pela psicologia? Na psicologia, a ansiedade pode variar de simples apreensão aos ataques de fobia, melancolia e pânico. Pode-se dizer que é um estado de agitação motora, né? Aquele indivíduo que inquieto, não para, inclusive com patologias que tem uma definição, né? na nomenclatura médica da medicina. Por exemplo, a síndrome das pernas inquietas é aquele indivíduo que ele está numa palestra, ele está no cinema, ele está assistindo televisão, a perna está para lá, a perna está para cá, a perna está para lá, a perna está para cá, ele dorme com a perna para lá, com a perna para cá. É um indivíduo, né, inclusive com medicamento para isso, provocado por sentimentos de natureza penosa, o indivíduo sofre, que se revela por movimentos desordenados, mas pouco variados, indicando medo, angústia, desespero e pavor. O que é o transtorno da ansiedade? É um estado de ansiedade e apreensão contínua e irracional. Por que é irracional? Quando nós entramos nesse processo de ansiedade, o nosso organismo lê como um ataque de perigo, algo está para acontecer. Esta ansiedade nossa nos proporciona uma descarga muito grande de adrenalina. Essa descarga toda, ela inunda o córtex frontal do nosso cérebro, que é a parte responsável pela razão. Então eu não consigo raciocinar. Não peça para uma pessoa ansiosa raciocinar, dar alguma resposta que tenha razão. Você fala assim, fulano, pensa.
Ele não consegue pensar, não exija disso dele, porque o cérebro dele não tem a capacidade de pensar. Quando estamos ansiosos, não conseguimos. O nosso local do cérebro responsável pela razão está totalmente comprometido. Ele está inundado de adrenalina, ele não consegue pensar. Que chega ao pânico, acompanhado por sintomas de perturbação autônoma, ou seja, não tem controle, né? Com efeitos secundários em outras funções mentais, como a concentração. O indivíduo não consegue fazer uma leitura, ele não consegue prestar atenção, ele pode avançar um sinal de vermelho, um sinal de pare, porque ele não consegue prestar atenção, ele pode não ver um carro na frente dele, não ver uma pessoa, né? A atenção, a memória e o raciocínio. Por quê? Porque toda a parte dele racional não funciona. Basicamente, nós temos 5 tipos, né, de patologias ligadas à ansiedade. O transtorno da ansiedade generalizada, o transtorno do pânico com a agorafobia. O que é a agorafobia? Ágora significa praça, no grego significa praça. Fobia, medo de lugares muito abertos, com muitas pessoas. Existe um estudo até, isso faz parte de um estudo, que isso possa ser problema de um processo reencarnatório. Então, pessoas que foram, muitas vezes, que perderam a sua vida, desencarnaram em situações na antiguidade, e porque muitos desencarnes aconteciam em praças públicas, então essas pessoas acabaram desencarnando em praças públicas, e por uma questão de ficar registrado isso na sua memória, ela tem esses flashes de lembrança, então ela se sente muito mal quando ela está em locais abertos com muitas pessoas. Para ela é um sinal de perigo. Então existe um estudo, né, que isso possa ser, independentemente da origem, tudo tem tratamento e nós vamos ver quais são os tratamentos. A fobia social, que a gente já falou aqui, né? Aquela pessoa que não enfrenta uma entrevista de emprego, que ela não vai no restaurante, ela não vai numa festa. E a fobia simples. E esse estudo está no livro Ansiedade, Fobias e Síndrome do Pânico, da doutora Elaine Sherman. Muito bem, eu trouxe aqui um trechinho da entrevista da doutora Ana Beatriz Silva, eu já falei várias vezes dela, uma entrevista que ela deu na Globo News. No nosso blog, palestrasdaiara.blogspot.com, quem entrar no site da Rádio CA, que também tem do ladinho direito lá, é só clicar que vai direto no nosso blog. Eu coloquei a palestra inteira. Aqui tem só um trechinho para a gente refletir sobre algumas coisas. Pelos nossos repórteres especialistas. E a gente recebe aqui a nossa convidada especial, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Boa noite. A doutora Ana Beatriz está lançando o livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites. A senhora tem outros livros que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o mais recente. Este especificamente trata de que lado das mentes ansiosas? Da ansiedade e do medo, né? Sim. Que eu diria que talvez seja a coisa mais humana que tem, porque eu costumo brincar que toda mulher tem celulite, todo ser humano sente medo e tem ansiedade. A questão é quando isso extrapola um nível e começa a trazer prejuízo para a vida de todo mundo. E eu estava lendo essa semana, Eduardo, uma pesquisa que foi feita pela CNI, do dia 28 ao dia 31, em Brasília, sobre a questão do que mais incomoda os brasileiros, porque a vida que a gente leva gera ansiedade. Sim. E disparado, mais de 51% diz que o maior problema hoje dos brasileiros, da sociedade brasileira, é a violência. E não há coisa pior do que a violência para gerar ansiedade e medo. Uhum. Porque se a gente for pensar que a reação do medo e da ansiedade é algo que está na espécie humana, né, que é aquela reação de lutar ou fugir, que está desde o homem primitivo para nos prover a sobrevivência. Se você pensar que no caso da violência, você não pode nem fugir, sim, e nem enfrentar, a incapacidade de lidar com esse... Sim. Então, o grau de ansiedade e de mais medo que isso gera é adoecedor. O seu livro fala mais sobre como isso surge, ou de onde vem esse medo todo, ou como as pessoas reagem ou interagem com isso?
As duas coisas. As duas coisas. Primeiro a gente explica exatamente isso, de onde vem essa característica que todos nós temos de ter medo e de ter ansiedade. E também a gente explica quais são os transtornos que ocorrem a partir do momento que isso se torna extremamente presente na nossa vida. Porque eu ter um medo que me evite atravessar uma rua sem olhar é normal. Eu ter uma ansiedade antes de começar um trabalho novo é normal, é até bom que eu tenha. Né? Agora, quando isso começa a fazer com que eu não saia mais de casa, que eu mude meus hábitos, que eu mude o meu ciclo de amizade, os meus hábitos, isso passa a ser patológico. Eu não digo chegar ao ponto de não querer sair de casa, mas as pessoas podem se surpreender e identificar vários sintomas ou reações ou hábitos adquiridos que não tinha relacionado como sendo sinal de ansiedade? Sim, como transtorno de ansiedade, Sim. sim. Um dos transtornos de ansiedade mais comuns é o transtorno do pânico. Que todo mundo tem um amigo, ou tem um parente, ou mesmo já teve uma crise de pânico, que é aquele 20 minutos intermináveis da vida, onde a pessoa é tomada por taquicardia, falta de ar, náusea, sensação de morte, a pessoa jura que vai morrer, ela quer estar perto de um hospital, ela chega a mudar de residência, ela não vai a um lugar, a um teatro, a um cinema que não tem uma saída imediata para que ela possa buscar ajuda. Então, isso tudo vai evoluindo de uma tal maneira que, quando a pessoa chega a esse ponto, se ela não se tratar, ela não consegue levar uma vida funcional. Sim. Ela perde a funcionalidade na sua vida diária. É um transtorno, até desagradável dizer isso, mas é um transtorno atual, moderno, contemporâneo? Eu diria que cada vez mais, por esses fatores, porque o que desencadeia o transtorno da ansiedade ou do medo? O estresse prolongado. Né? Uma personalidade, quanto mais uma personalidade for perfeccionista, mais controladora, ela é mais predisposta a ter ansiedade. Bem aí nesse trecho, porque aí entra o trabalho do espírito. Né? Como é que a gente pode trabalhar o nosso espírito para não aumentar o nosso processo de ansiedade, né? Porque o que ela disse, antigamente, não muito antigamente, os casos mais severos de ansiedade eram de pessoas que passavam por traumas muito severos, né? Então era o estresse pós-traumático, aquela coisa assim bem caracterizada. Então a pessoa tinha um processo muito difícil na sua vida, então ela tinha, vamos dizer, uma razão bem aparente de você caracterizar porque ela estava passando por aquele transtorno. Com o passar do tempo, isso foi aumentando de uma forma muito grande, sem ter um motivo aparente na vida da pessoa. Então, ampliaram-se os estudos e ela trouxe uma revelação muito grande para nós hoje. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele reage hoje ele sempre reagiu, né? Perdão. Hoje, a ciência consegue entender que o nosso cérebro reage quando ele é exposto a visões de agressão. Então, por exemplo, eu estou assistindo o jornal, eu vejo guerras, ataques, assaltos, tudo hoje é filmado, né? A gente tem isso, tudo muito filmado, tudo muito ao vivo, online, a gente vê, acabou de acontecer, a gente está vendo, os assaltos praticamente filmados pelas câmeras, a gente vê, e os acidentes, e aquilo tudo, o nosso cérebro faz a leitura como se fosse algo acontecendo conosco. Então, nós começamos a entender inconscientemente que aquele perigo pode acontecer conosco. Então, as pessoas mais sensíveis desenvolvem o transtorno do pânico por conta dessa exposição contínua à violência. Então, não precisa acontecer comigo para que eu fique vulnerável a isso, mas eu sendo exposto periodicamente a essas imagens, se eu tiver um cérebro mais fragilizado, mais sensível, eu acabo desenvolvendo. Então, daí a necessidade de nós buscarmos não ter contato frequente com esses tipos de programação, porque tem programa específico para isso, só tragédia. Então, por que se eu posso ocupar o meu tempo com algo mais enobrecedor para a minha mente? Não é conversa de carola, gente, é uma conversa científica, é provado cientificamente que o cérebro faz essa leitura, né? E outra coisa que ela diz muito importante é a pessoa perfeccionista, porque o que acontece? A pessoa perfeccionista, ela se vigia o tempo todo. Então vocês imaginem um guarda de plantão
olhando para você o tempo todo, vendo o que você fez. Se você vai errar, não vai errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar o tempo todo. Isso leva realmente a um desespero. E a pessoa desenvolve mesmo com maior facilidade. Quando nós temos pessoas muito próximas de nós, aquelas pessoas castradoras que cobram de nós uma perfeição muito grande, isso também pode acontecer. Ainda ontem uma pessoa me procurou relatando algo desse tipo. Disse, olha, eu tenho assim a situação e eu tenho muito medo de errar por conta dessa situação. Então eu fico o tempo todo me policiando, tudo eu tenho medo de fazer errado. Vocês imaginam a tortura de um indivíduo vivendo assim. Que nós vamos errar é fato. Nós vamos errar. Nós estamos errando a todo momento, gente, porque nós estamos num processo de aprendizado. Então, qual é a melhor solução para nós? O provérbio chinês, né? O tempo que se passa rindo é um tempo que se passa com os deuses, né? Então, gente, de vez em quando, o que a gente tem que fazer? Rir da gente mesmo. Dar risada dos nossos tropeços, dar risada dos nossos erros, porque não tem saída. E depois aprender com eles e não errar novamente, né? Onde encontrar subsídios na doutrina espírita para o problema da ansiedade? A codificação espírita como um todo é um convite à paz e harmonia interior, antídotos da ansiedade. Especificamente o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, oferece-nos grandes subsídios para o tratamento da ansiedade, pois fala-nos da causa e da justiça das aflições, o que estimula o equilíbrio do nosso pensamento. Aí a gente tem que tipo de orientação o Espírito Emmanuel nos traz. Ele nos diz que as ansiedades armam muitos crimes e que jamais edificam algo de útil na terra. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador, em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Muitas ocasiões incita-nos a ansiedade. Porém, pensemos com Pedro, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Lembrando que, no momento da ansiedade, nunca conseguimos tomar a decisão correta, nunca conseguimos fazer algo de correto, porque a nossa área da razão não está funcionando bem. O que o Centro Espírita pode nos oferecer para ajudar a cura da ansiedade? O Centro Espírita é a universidade da alma. Suponha que a ansiedade seja acompanhada por influência de espíritos em desarmonia, porque sabemos que somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Quando estamos harmonizados, espíritos harmonizados nos acompanham. Porém, quando estamos em desequilíbrio, o mesmo tipo de desequilíbrio que trazemos em nós, os espíritos que estão conosco também trazem, né? Então, neste caso, o diálogo com essas entidades pode ajudá-las e nos dar calma para o nosso dia a dia. Mas não é só isso. As palestras evangélicas, os passes, os cursos de espiritismo são outros tantos alimentos para modificar os nossos reflexos condicionados em desequilíbrio. Se eu não acalmar a minha alma, né? Porque o que acontece? O medicamento, ele muitas vezes é indicado e ele é necessário para agir sobre essa descarga toda de adrenalina. Então o medicamento vai controlar para que o organismo não tenha essa descarga de adrenalina. Aí eu controlando a parte química do meu corpo, eu vou controlar os meus atos. Como eu vou modificar os meus atos? Através da minha reflexão. E quem pode ajudar na minha reflexão? A religião. Então é ela que vai ajudar na minha ressignificação de valores. Eu só vou mudar minha conduta quando eu mudar a minha escala de valores. Aí eu vou mudar o padrão da minha vida. Quando eu mudar o padrão da minha vida e eu não tiver mais aquela descarga de adrenalina toda, aos poucos eu vou me livrando do medicamento. E o meu organismo vai estar adestrado a não descarregar mais adrenalina. E eu não vou ter mais essa descarga porque os meus atos mudaram. Aí sim,
uma ação multidisciplinar. Aí nós vamos encontrar algo bem próximo da cura que nós almejamos. E aí a gente traz um pouquinho, né, desse livro. Esse livro sim, esse é de cabeceira, esse é para ter. E não tinha ninguém melhor para falar de ansiedade do que os nossos queridos preto velhos, né? Aquelas almas bondosas que preferiram manter essa postura de tranquilidade, de calma, aquela sabedoria simples, mas ao mesmo tempo profunda. E nessa obra maravilhosa de Robson Pinheiro, Sabedoria de Preto Velho, é o nome do livro, Pai João de Aruanda vem nos dizer: você está agitado, meu filho? Parece ansioso? Tranquilize sua alma, assim você não resolve problema algum e ainda causa outros piores para você e para quem está perto. Que tal você se conhecer um pouco melhor? Você não é perfeito, portanto não adianta exigir perfeição dos outros ou daquilo que fazem, nem você conseguiu organizar sua vida direito. Pare com a agitação um pouco, tente caminhar em vez de correr, tente dialogar em vez de gritar, tente ver em lugar de somente enxergar, procure ouvir em vez de apenas escutar. É bom deslizar pelas ruas em vez de se atropelar pelas calçadas. Ansiedade, agitação interior, pressa, são 3 grandes gigantes da nossa alma que precisamos combater urgentemente. Assim, meus filhos, a gente vai andando devagarzinho, fazendo os poucos, realizando com carinho, mas seguindo sempre aquela fala tranquila e mansa que a gente precisa sempre ter para acalmar a nossa alma. Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Já que dá para ser um tiquinho assim feliz, né? Só um tiquinho. Os espíritos disseram que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Mas praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E quando os espíritos se referem à lei, não é a lei só que está no papel, não, é a lei que rege todo o universo. Quando nós construímos em local que não devemos construir, nós estamos infringindo a lei da natureza. O solo naquele local não permite uma construção. E o homem faz. Aí desaba. Aí quem é culpado? Deus castigou e a gente começa a questionar. Poxa vida, vamos lá estudar, ver se tem no livro dos Espíritos o negócio dos desencarnes coletivos. Pô, fulano tinha que estar lá, Beltrano tinha que estar lá para morrer. Não é esse o fato. O fato é que está lá atrás. Nós desobedecemos a lei. A gente fica desviando o rio, a gente fica poluindo o mar, a gente fica a todo momento transgredindo a lei. E aí a infelicidade é fruto de quem? A gente fica achando que é castigo, né? Gente, já imaginou que delícia se a gente tivesse um controle remoto do tempo da nossa vida? Bom, homem eu sei que adora controle remoto. Eu não sei porque o homem tem uma fissura com controle remoto, né? E não para, um minuto, né, bem? O bem adora o controle remoto. Me justo na hora que você está assim na notícia, ele assim, com licença, vou mudar, alguém está assistindo, essas palavras não existem, né? É só controle remoto, né, Benzinho? E haja paciência, né? Mas tudo em nome do amor. Gente, já pensou alguém com o controle remoto da sua vida, do seu tempo? Eu trouxe para nós um trechinho de um filme que acho que a maioria de vocês já assistiram, o filme Clique. Nesse filme, só para contextualizar rapidinho, ele não consegue dar conta da sua vida, como a maioria de nós, não consegue administrar a sua vida de pai, de esposo,
de funcionário, né? É o patrão cobrando as coisas, a esposa cobrando as coisas, os filhos cobrando a presença dele. Enfim, ele não sabe o que fazer, não sabe como administrar o tempo. Ele vai numa loja de colchões e, de repente, tão cansado que ele está, ele dorme e sonha que encontrou um anjo de cabelo desgrenhado lá, e ganhou o controle remoto da sua vida. Ele pode controlar o tempo da sua vida. Só que nessas andanças pelo vai e vem, ele pensa que ele está indo nos momentos necessários e acaba perdendo momentos fantásticos. E de repente ele se depara com uma situação em que realmente ele vai dar o real valor dos momentos da nossa vida. São 5 minutinhos, mas vale a pena para a gente refletir. Minha antiga sala. É. O arquiteto. Como isso aconteceu? A mãe disse que você ainda está meio mal pelos remédios. Não. Eu tô ótimo agora. E o seu peso? Como é que você resolveu isso? Fez cirurgia de redução de estômago que nem o seu pai, né? Ficou com pele demais, não, mas... só tô me exercitando com bio 5 vezes por semana, o mesmo de sempre. Olha! Ó! Mas que gata, hein? Loira, lábios grandes, peituda, é? Sua namorada? Não, é sua filha, a Samantha. É claro que é. E é melhor você sempre cuidar dela e não deixar ninguém tocar nela, exceto você. Pai, eu tô me preparando para uma reunião. Ah, tá. Desculpa. Tudo bem, eu vou te deixar sozinho. Eu queria passar mais tempo com vocês. Todos nós. Podíamos tomar um sorvete, que tal? Eu sei que a sua mãe não vai, mas você, a Samantha, o vovô, a vovó. Seria bom, né? Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tô, pai. Bebe aí. Tá bom, vou beber água. Pronto, já bebi água. O que houve? O vovô morreu, pai. Ele morreu já faz um tempinho. Não me diga isso. Onde eu estava? Você tá chorando? O que aconteceu? Nada, ele só ficou velho. A vida é assim. Ai, droga. A gente nasce, vive e morre. Ah, meu Deus, eu tenho que ir. Não, peraí. Suzy, adia minha próxima reunião. Não. Faz a sua reunião. Por que tá chorando, pai? Eu tô bem. Eu só tô atordoado, só isso. Tô atordoado. Você vai me fazer chorar, pai. Cirurgia. Não precisa ir embora. Você tá ótimo. Tá tudo bem. Tudo bem. Tchau. Meu Deus. Funciona. Ele não vai te levar lá. Me levar pra onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que eu não estava. Pode me levar na última vez que eu o vi, por favor? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas, se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor. Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? Tem razão, pai. Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Surpresa! Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão?
Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas. Pra mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça esse gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é que eu faço? Eu sei como você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Você sempre soube? Você é ridículo. Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. 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 Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Theodore K. Newman. Quantas vezes nós não nos pegamos, né, nos perguntando onde é mesmo que eu estava quando determinado fato aconteceu na minha vida, né? Nós corremos tanto, passamos pelas coisas com tanta rapidez que nem nos damos conta de viver aquele momento com toda a intensidade que ele merece, né? E André Luiz vem nos alertar para não nos afligir por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de nossa parte. Antes das nossas dificuldades de agora, antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Com certeza, os nossos maiores sofrimentos são por antecipação e não realmente pelos problemas, né, que existem. E para a gente realmente ter a certeza da necessidade dessa vivência do hoje, com toda a sua intensidade, né, com a palavra do nosso carinhoso Chico Xavier, nos dizendo, relembrando do valor do viver hoje intensamente. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo
e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. E no Evangelho de Lucas vamos encontrar aquele amor severo, aquele amor que nos orienta, com umas palavras às vezes duras, mas necessárias para nos corrigir na medida exata. Quando Jesus nos alertava: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, e como não sabeis discernir então este tempo? O homem que avançou no espaço, conquistou tantos planetas, estrelas, descobriu o macromundo, se embrenhou, desafiando e descobrindo as maravilhas do micromundo, do nanomundo. Não conseguiu compreender o valor, o real valor deste tempo que se chama hoje. O nosso presente, o dia em que temos juntos de nós aqueles companheiros que pedimos a honra e o prazer de tê-los conosco para ensinar, para aprender, para trocar, para dividir, para chorar, para sorrir, para caminharmos de mãos dadas e às vezes nos separarmos e depois nos reencontrarmos. Mas é o dia de hoje, cheio de aprendizado, cheio de orientações, e ficamos na mesmice das reclamações, ficamos nos lamuriando, esquecendo que as glórias que estão por vir serão fruto desse hoje bem vivido, na sua intensidade, quando fechamos ciclos, quando encerramos as nossas relações de uma forma honesta, de uma forma completa, quando somos honestos com as nossas potencialidades, quando somos honestos com as potencialidades do outro. Porque o próprio apóstolo Paulo já orientava há muito tempo atrás os hebreus em uma de suas cartas, quando dizia que antes de qualquer pretensão de disseminação religiosa, de qualquer pretensão de levantar qualquer bandeira, que exortássemos uns aos outros, que tivéssemos compaixão, que tivéssemos benevolência. E aí sim, essa seria uma manifestação da pregação viva do cristianismo, que não seria letra morta, escrita em pergaminhos que seriam consumidos com o tempo, mas a letra viva, que se planificaria de coração em coração, quando vivêssemos em abundância o dia que se chama hoje, compreendendo, entendendo e dando o que temos de melhor de nós, que possa parecer muito pouco,
que possa parecer ínfimo ou quase nada para o outro, mas que para você, que seja aquele movimento hercúleo dentro da sua alma, te dê a felicidade de estar dando o que você tem de melhor. Não importa se alguém percebe ou se não percebe, mas a tua alma está tranquila, porque oferece hoje o que você tem de melhor. E espera que amanhã tenha muito mais para dar. Porque temos a certeza que a felicidade do hoje bem vivido nos trará a felicidade que viveremos no nosso glorioso amanhã.
Nós e toda a nossa equipe, em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, desejamos a todos vocês muita paz, um amanhã muito feliz. Pela paciência, pela energia que vocês nos emanam, por toda essa alegria que vocês compartilham conosco, desse trabalho que não é meu, esse trabalho é nosso e só existe porque vocês estão aqui. Do fundo do meu coração, mais uma vez, muito obrigada.